Olá, crianças, boa tarde ou bom dia, né? Se estiver fazendo atividade de dia. Hoje, na nossa rotina, a gente vai ler o terceiro capítulo do livro que está com vocês. Não necessariamente é este livro aqui. Leiam o terceiro capítulo do livro que estiver com vocês. Não se esqueça que no final da leitura a gente vai fazer a fichinha, tá? De leitura. E quando retornar às aulas, a gente vai dividir as histórias que lemos, né, durante a quarentena com os nossos amiguinhos. Então, leia o livrinho, tá? Hoje a gente vai para a aula de língua portuguesa da nossa apostila Aprender Sempre, nosso caderno de atividades. Na história ainda do Ganso de Ouro. Eu vou retomar com vocês um pouquinho da história pra gente relembrar. Não vou ler ela completamente, tá? Havia um homem que tinha 3 filhos. O mais novo era conhecido como João Bocó. O mais velho um dia resolveu ir para a floresta cortar lenha, encontrou um velhinho. Esse velhinho pediu para dividir o lanche, ele não quis. Foi dar uma machadada na árvore, machucou a perna, voltou. O segundo foi a mesma coisa. O João Bocó foi, que de Bocó ele não tinha nada, ele só era um garoto de coração bom. Dividiu o lanche com o senhor. O velhinho, em recompensa, na hora que ele cortou a árvore, ele não se machucou. Ele achou, lembra lá da figura? Um ganso de ouro. Esse ganso tinha o rabo, né, as penas de ouro. E ele cortou a lenha, né, continuou andando, estava cansado, parou para descansar numa pousada. Lá tinha 3 garotas. E aí o que aconteceu? A mais velha foi lá tentar pegar uma pena do ganso, do rabo do ganso. Só que o que aconteceu? Ela ficou grudada. A irmã do meio foi tentar ajudar a mesma coisa, a mais nova foi a mesma coisa. No outro dia, João Bocó era distraído, catou o ganso, pôs debaixo do braço e foi embora. As 3 foram atrás dele, correndo ali grudada no ganso. Quando o padre viu aquela situação, o padre falou: meu Deus, 3 mulheres correndo atrás de um homem, que coisa feia. Foi tentar tirar as meninas, ficou grudado. O assistente do padre, a mesma coisa. Foi tentar ajudar o padre, ficou grudado. Chegaram João Bobo de veio pra cá, foi para uma cidade. Chegando nessa cidade, tinha um rei que possuía uma filha que não sorria. E esse rei já tinha feito de tudo, inclusive prometer a mão da filha se algum homem fizesse ela sorrir. Quando ela viu a situação do João Bobo andando e 5 pessoas correndo atrás dele, ela caiu na gargalhada, ela não aguentou. E aí o que João Bobo fez? Reivindicou a mão da filha do rei em casamento e virou herdeiro daquele reino. A história termina assim. O que aconteceu com o ganso e o rabo do ganso? Nunca fiquei sabendo. Na atividade de hoje, a gente vai aqui, ó, né? Antes da gente fazer a atividade, vamos retomar como é que a gente estrutura um texto, que é aqui na primeira página. A gente tem uma situação inicial, que é apresentado o tempo, onde se localiza a história, os personagens, que aqui no começo, ó, era uma vez um homem que tinha 3 filhos, o mais novo chamava de João Bocó. Às vezes eu troco João Bocó com João Bobo, não esquenta não, é quase a mesma coisa. Chamava de João Bocó, ele era tolo e moravam próximo de uma floresta, e o mais velho cismou de buscar lenha lá na floresta. E aí começa-se a história. O conflito é o momento que é apresentado o problema da história, tá? E aqui nessa história é a parte que João Bobo vai para a floresta. Chegando lá, ele divide o lanche com o velhinho e ganha um ganso. O que ele vai fazer agora com esse ganso, né? O desenvolvimento. Aí ele foi para outra cidade, achou as moças e tal. O clímax é o ponto mais alto, que é aqui que a gente vai parar lá no exercício. É o ponto mais alto, é um momento de muita aflição. E o final da história propriamente dito. E que acontece o fim, que ele chega no vilarejo e acaba casando com a moça. Então aqui na nossa pergunta é: qual dos trechos a seguir representa o clímax, o ponto mais alto, né? O ponto em que a gente fica, meu Deus, o que vai acontecer agora? E esse ponto mais alto é onde está prestes a ser resolvido.
Então vamos ver aqui nas alternativas. E aconteceu que o dono da pousada tinha 3 filhas, mas quando elas viram o ganso, ficaram muito curiosas para saber. A princesa era uma pessoa tão séria e mal-humorada que ninguém conseguia fazê-la rir. O rei havia mandado falar para todo mundo que aquele que conseguisse fazê-la rir teria por esposa. Quando o jovem rapaz soube disso, foi até ela com o seu ganso e todos os seus acompanhantes. Calma aí, senhor, para onde vai com tanta pressa? Tem batizado hoje? Esse é o ponto mais alto da história. O padre, muito nervoso, pegou a mais jovem irmã pela mão para levá-la embora, mas assim que tocou, ele ficou preso imediatamente e seguia o cortejo, embora totalmente contra a sua vontade, pois ele não estava em boa forma para correr tão depressa. Aonde vocês acham que ficou o ponto de maior aflição? O ponto de que eu fico pensando assim, nossa, agora o que vai acontecer para resolver o problema e fechar a história? E aí você marca o xizinho aqui, onde você acha que é o clímax da história. Quantos personagens aparecem no conto? E quais são eles? A pergunta F. E aí você vai lá no conto e lista personagem por personagem e depois conta quantos são. Vamos lembrar lá, vou começar a ajudar vocês. Os irmãos, o João Bobo, né? E aí vai aí um monte de personagem na história. Qual o final do conto? Transcreva nas linhas a seguir o desfecho do enredo, ou seja, da história. Onde que termina? Qual foi a solução dada? Olha, eu já falei, a solução dada para a história. Você concorda com o final desse conto? Sim ou não? E aí você coloca aqui. Para a atividade de amanhã, a gente vai precisar desta perguntinha aqui. Se você concorda, já vai pensando se você concorda ou não com o final desse conto, tá? Por quê? Ele termina assim. Tudo bem que João Bobo Calas, a moça, vira herdeiro do reino. Mas ele termina assim. O que aconteceu com o ganso e o rabo do ganso, eu nunca fiquei sabendo. A gente gosta de história que a gente fica pensando lá, mas o que aconteceu? O que será que aconteceu com o ganso e com o rabo do ganso? Então amanhã a gente vai ter oportunidade de, seguindo essas orientações aqui, não precisa fazer isso hoje, a gente vai fazer amanhã. A gente vai reescrever esse final aqui, tá? Por que eu estou falando isso? Porque hoje, como a ideia ainda do conto está fresquinha na nossa cabeça, né? A gente vai trabalhar esse conto, a gente já vai pensando nessa ideia do clímax, né? Que foi o ponto mais alto, no fechamento da história, se eu concordei ou não com esse fechamento, se foi suficiente para mim, se não foi, como... Aí amanhã a gente vai fazer, como é que eu faria diferente no final desse conto? Que vai ser a atividade de amanhã. Tudo bem até aqui? Iremos para a atividade de matemática. Eu gostei muito dessa atividade de matemática de hoje, que é a seguinte: medidas de comprimento. Certo aqui? E aí, lembra que lá no começo das aulas, lá no primeiro ano, né, a professora pergunta para vocês aonde a gente usa os números? E aí a gente responde para a professora assim: ah, eu uso o número da minha idade, eu uso o número na minha casa, para o carteiro saber onde é a minha casa, para chegar as correspondências, para entregar uma comida, eu dou o nome da rua e um número, né, que separa as casas da rua. Que mais? Idade, número, calçado. Para eu comprar um sapato, eu tenho que saber que número eu calço, para não comprar um sapato nem maior, nem menor que meu pé. Hoje a gente tem companhia aqui, ó. Vou mostrar a companhia para vocês. Ah, ele abaixou. Thor, vem aqui falar oi. Fala oi. Ó aqui, ó. Oi. Então daqui a pouco ele vai. Eu sabia que ele ia pular, por isso que eu já avisei que a gente tinha companhia hoje. Vai pra lá, vai. Agora de atenção, ele vai querer participar da aula. Então a gente tava falando dos números, né? Então tem na minha idade, tem na minha altura, tem o número da roupa que eu uso. Vou
quando a mamãe vai comprar a roupa, fala, eu quero uma roupa 10, uma roupa 12, né? Dependendo do tamanho da criança. Então, para tudo, antes de eu estudar matemática lá no primeiro ano, gente, dá só uma licencinha que eu vou ter que tirar ele daqui, senão ele não vai deixar de gravar o vídeo. Mas você tinha que trabalhar, né? Desculpa, eu sou nova de youtuber, já falei, né? Eu não sei pausar o vídeo e depois continuar. Então a gente deu uma pausa pra água. E agora ele vai ficar batendo na porta que ele quer entrar. Mas vamos lá. Então a gente usa o número pra tudo isso. Então a gente, muito antes de entrar na escola, a gente já usa número há muito tempo, né? Porque número faz parte da nossa vida. Existe uma outra coisa que a gente faz também bem antes de saber, de ter a compreensão do que a gente está fazendo. Então, vamos ler aqui a apostila. Realizando medições. Hoje, certamente, você já se envolveu com várias situações envolvendo medidas. Em algumas, nem percebeu que estava medindo. Você está medindo quando decide a quantidade de leite que vai misturar com o café, quando estima quanto tempo será necessário para ler um livro. Ah, e sabe aquela comida que você adora? Pode ter certeza que o cozinheiro ou cozinheira realizou muitas medições. Quando a mamãe vai lá fazer um bolo, ela tá cheia de medições. A receita são várias medidas, né, de massa, geralmente no bolo é medida de massa, né? A professora se perdeu aqui. Medidas de massa. E também existe, porque eu já estava pensando aqui, também existe as medidas de comprimento e as medidas de tempo. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho as medidas de comprimento. Mas antes da gente trabalhar aqui, só para vocês, para eu exemplificar um pouquinho aqui para vocês, como a gente usa as medidas, né? Sem saber, eu trouxe aqui para vocês um leite e um copo, tá? E o leite. Esse copo aqui, ó, quando eu vou pôr o leitinho no copo, mais ou menos até essa marquinha, ele tem 250 ml, tá? Então, para que eu preciso aprender medidas? Eu preciso aprender medidas porque aí eu sei, se eu pensar assim, quantos copos desse eu consigo encher com 1 litro de leite? Se eu sei que o litro tem, a caixinha tem 1 litro, 1 litro, e o copo enche 250 ml, eu sei que 250 mais 250, 500, mais 250, 750, mais 250, 1000. Eu sei que 1000 ml é igual a 1 litro. Se 1000 ml é igual a 1 litro e eu tenho aqui 4 copos desse, eu tenho 1000 ml, né? 250, mais 250, mais 250, mais 250. Eu sei que eu consigo encher 4 copos desses. Então, para eu fazer essas divisões, né, ter esses pensamentos, eu preciso entender as medidas, tá? De massa, de litro, de comprimento, de altura, todas as medidas, né? Envolverei todas essas medidas. Então, vamos aqui. Nessa página, a gente vai falar sobre medidas de comprimento, tá? O que é medida de comprimento? Quando alguém pergunta para você, qual é a sua altura? Aí você fala, minha altura é 1,30 m, que é geralmente o que vocês têm na idade de vocês. 1,20 m, 1,30 m. A professora tem 1,68 m. Quando eu falo isso para ela, eu tô dando uma medida de comprimento. Alguém, um médico, geralmente no caso de vocês, ou a professora às vezes faz essa atividade na escola, alguém foi lá, mediu vocês com a fita métrica, né? E falou para vocês que vocês tinham 1 metro e alguma coisa. 1 metro e 20, 1,68 m, 1,30 m. Deu aí a medida para vocês, tá? A professora Camila pediu para o estudante do 4º ano para medirem as paredes da sala de aula.
Os estudantes se organizaram em dupla e mediram os comprimentos de uma parede maior e de uma parede menor e entregaram os registros para a professora. Observe os registros apresentados por 4 duplas. 50 palmos de uma parede, 65 palmos e 4 dedos na outra parede. 8 de um lado, 7 e mais um pedaço do outro lado, Bruna e Luiz. Uma parede mede 550 centímetros e a outra 600 centímetros. Um lado mede 6 metros e o outro mede 5,5 metros. O que tem de diferente nessas medições? O João e o Carlos mediram com os palmos. Eles foram lá na parede e fizeram assim, ó. 1, 2. Essa medição, ela é eficaz? Não. Ela já foi usada lá há muito tempo atrás. Antes de existir instrumentos de medidas, que a gente tem hoje a fita métrica, a régua, a trena, a gente tem os instrumentos de medida. Antes de existir esses instrumentos, se usavam os palmos. Mas o que a professora já deve ter feito com vocês o ano passado? Medido alguma coisa com os palmos e a gente percebe que isso aqui meu não é igual a da outra pessoa. Então, tem variações, né? A gente percebe que palmo, pé, polegadas tem variações porque não são a mesma de uma pessoa para outra, né? São próximos, mas não são exatamente iguais. Os instrumentos de medição, eles são 100% iguais. E aí a gente consegue uma medida mais fidedigna, né? Mais exata. E aí, o que aconteceu? O João e o Carlos mediram com os palmos. O outro falou assim, 8 de um lado e 7 pedaços do outro. Pedaço do quê? Como é que eu sei como ele mediu, que representação ele está fazendo? Esse aqui colocou palmos. Ok, eu entendi, né? Usou os palmos. Não é 100% correto, mas eu entendi mais ou menos como funciona. O outro colocou pedaço. Se eu não sei que pedaço é esse, não sei que medida é essa. Já a Lira e o Carlos colocou que uma parede mede 550 centímetros e a outra parede mede 600 centímetros. Mas aí eu pergunto, tá correto medir por centímetros a parede? Não sei. Agora vamos lá. O outro me fala que um lado mede 6 metros e o outro mede 5,5 metros. Vamos lá. Da medida do que é a Lucas e a Iris. Da medida do Lucas e da Iris e da Lira e do Carlos, um tá falando em centímetro, o outro tá falando em metros. Essas medidas são equivalentes? Vamos pensar. 550 metros é equivalente a 5,5 metros? 505, vou voltar, eu errei. 550 centímetros é equivalente a 5,5 metros? 600 centímetros é equivalente a 6 metros? Sim ou não? Se eu pensar, lembra quando eu falei aqui do litro para vocês? Se eu pensar que eu tenho 1 litro, mas que pode ser transformado em ml, e aí eu tenho 1000 ml, quando eu penso nessa medida de comprimento, eu penso assim, 1 metro é igual a 100 centímetros. E aí, se 1 metro é igual a 100 centímetros, 600 centímetros é igual a 6 metros. Deu para entender? Se 1 metro é igual a 100 centímetros, 6 vezes 100, 600 metros, é igual a 600 centímetros, é igual a 6 metros. Deu para entender? Então, eles mediram de formas iguais. Só que um mediu usando a unidade centímetro e o outro mediu usando a unidade metro, tá?
mas as medidas são as mesmas, né? Equivalem, tem a mesma equivalência. Por quê? 550 centímetros é igual a 5,5 metros. Porque se eu sei que 1 metro equivale a 100 centímetros, se eu fizer 5,5 metros vezes 100, eu vou ter 550, que vai ser os centímetros. Então, eu tenho medidas equivalentes, certo? Por que as duplas apresentaram resultados diferentes para a professora Camila, sabendo que eles mediram os comprimentos da mesma parede? Aí vocês vão explicar. Analise os registros realizados pelas 4 duplas. Quais podem ajudar a professora Camila a saber quais são as medidas da sala de aula e por quê? E quais registros não ajudaram muito a professora Camila e por quê? Tá? Então, vocês vão colocar para mim lá, né? Na apostila. Número 2. Quais são os que estão corretos, que são medidas fidedignas, que vão ajudar a professora Camila, medidas exatas, tá? E quais são os registros que não vão ajudar a professora Camila em nada? E aí vocês vão colocar aqui na resposta da pergunta B, tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Se tiverem alguma dúvida, coloca lá no WhatsApp ou na descrição, nos comentários do vídeo, que eu vejo que algumas pessoas colocou algumas perguntas hoje. Pode colocar também, que a gente retoma. Se eu puder responder, se for uma coisa rápida, respondo por ali. Ou se for alguma dúvida, a gente pode retomar a nossa conversa amanhã sobre medidas de comprimento. Até amanhã. Um bom restante de dia. Tchau.